Como que o Dr. Lacerda chegou em tudo isso? Porque eu fico, às vezes, me imaginando. Não existia apometria, não tinha. dialimetria, certo? Não existia nada disso. Não existia. Como que será que ele conseguiu Bom, chegar nesse ponto? começou assim. Tem uma historinha também. Que legal, amor. Vamos na historinha. A historinha começa com um senhor chamado senhor Luiz Rodrigues. O senhor Luiz Rodrigues, ele era porto-riquenho. Só que ele morava no Rio de Janeiro e ele era farmacêutico. Ele não era espírita. Já tinha espiritismo naquele tempo. Era 1963, 63. Já existia, mas ele não era. Ele trabalhava lá na botica dele. Então, para quem não conhece, né, os novinhos, botica é a farmácia. Só que botica, por que chamava botica? Primeiro por causa do nome dos portugueses, né, que chama botica, que é a farmácia. E era assim, era uma parede onde tinha todos aqueles, sabe aqueles vidrinhos bem antigos que vocês veem nos filmes, que tira aquela tampinha de vidro, que parece que é tudo de pó, cheio de... tudo empoeirado? É aquilo lá, a botica, a estante dele. Uma mesa, tipo um balcão, né, de atendimento na frente, só que atrás desse armário era onde ele, como farmacêutico, atendia. Porque naquele tempo o farmacêutico também atendia, não era só médico. E como, às vezes, o custo de uma consulta médica não era acessível, os farmacêuticos atendiam. Só que eles faziam escondido, atrás lá da paredinha da botica. E o senhor Luiz Rodrigues, ele amava pesquisar sobre psiquismo humano. Ele estudava, ele lia o que caía na mão dele, porque não tinha internet, gente. Não tinha computador. Não tinha essas coisas. Era tudo no papel. Tudo no livro. Tudo no livro, no papel, quando chegava aqui, porque demorava para chegar. Imagina, né? E aí ele estudou isso, ele gostava, ele se empenhava em estudar. E ele começou a fazer uns testes. Era ele, o paciente, e ele começou a dar os pulsos. Falando para o corpo astral que ele não dava nome, porque ele não era espírita, ele falava, não, eu mando a parte espiritual do assistido para um hospital lá em cima, peço para tratar e depois chamo de volta. Ele falava desse jeito. E aí a pessoa melhorava. E ele fez isso durante muito tempo. Aí ele escreveu sobre isso, foi anotando todos os casos dele. Só que ele sabia que num congresso de medicina não dava para ele entrar. Ele era farmacêutico, levar um negócio espiritual, ele achou que não ia dar certo. Ele foi para um congresso espírita na Argentina. Não lembro bem a data agora, foi um pouquinho depois. Acho que 64, alguma coisa assim. Tá. E no que ele levou, ninguém deu pelota para ele. Nada. Tipo, não deram bola para ele. Não deram bola. Pelota porque era em espanhol, entendi. Isso aí. Então, ele voltou para o Rio de Janeiro e continuou a trabalhar. Mas ele ficou fazendo isso ainda. E ele falou, não pode perder um negócio desse. Ele queria ensinar isso para alguém. E aí ele teve um problema de vista. Um problema que precisava fazer uma cirurgia pequena na vista. E ele estava no Rio de Janeiro, uma das melhores faculdades de medicina daquela época. Ele foi para o Rio Grande do Sul. Ele foi para o Rio Grande do Sul no hospital, que é o Hospital Jardim, que é o hospital, até hoje, o Hospital de Porto Alegre, que era o Hospital Espírita. Ele falou, se ninguém me ouviu, eu vou fazer cirurgia lá e eu vou falar para os médicos de lá. Aí ele foi para o Rio Grande do Sul, passou na cirurgia. Depois que ele melhorou, era uma cirurgia simples, nos 2 dias ele foi na diretoria do Hospital de Porto Alegre, que era o Hospital Espírita, para falar da técnica que ele tinha, que ajudava a curar, tratar os pacientes. Falou para a diretoria. Alguém deu bola, ninguém deu pelota. Acharam que ele era louco. Não, falaram, ouviram, tudo bem, e como se não fosse nada. Um dos diretores, que eu acho que foi intuído pela espiritualidade, aí foi. Um deles estava no corredor do hospital e cruzou com o Dr. Lacerda no corredor. E virou assim... E aí, Lacerda, olha, eu acho que tem um negócio que você vai gostar, porque sabia que o Dr. Lacerda era espírita, a esposa do Dr. Lacerda era médium de incorporação. Então, falou assim, olha, eu acho que tem um negócio que você vai gostar. Você não quer ouvir lá o sujeito, aprender com ele lá, ver se te interessa. Desse jeito. E o Dr. Lacerda foi, porque ele era curioso, ele era extremamente estudioso. Então, ele foi lá e foi ver, ele ficou encantado. Ele ficou deslumbrado com a técnica. O que ele fez? Adaptou. Não, ele chegou em casa, mandou a mulher dele deitar
Fala, deita aí que nós vamos fazer um negócio. A mulher dele, sem entender nada, Foi a cobaia. completamente perdida da história. Ela falou, imagina, o que você está querendo que eu faça? Isso está relatado, está contado. Não, você está doido, o que eu vou fazer aqui? Não, deita aí. Ele falou, não fala mais nada, deita aí. Ele não deixou, ele não falou o que era, ele não explicou, fez a esposa dele deitar, ela deitou e ele fez, ela deu os pulsos, ela foi transportada para um outro lugar. Certo. Para ela, como ela era médium de incorporação e vidente, ela descreveu onde ela estava. Ela não sabia onde ela estava. Aí ela voltou e o doutor Lacerda começou a estudar. Aí ele começou a estudar, trocou o nome, na época chamava hipnometria. Uau. Aí ele trocou para apometria, porque hipno representa sono. E você faz um trabalho, todo mundo consciente, ninguém dorme. Então ele trocou para apometria, por isso que ele trocou. Aí depois de muito estudar, muitos anos depois, acho que uns 10 anos depois, foram saber o que era. A esposa dele chamava Yolanda. O que a dona Yolanda tinha visto naquele primeiro desdobramento que ela fez lá toda atrapalhada. Ela descreveu o Hospital Espírita, que é o Hospital Jardim, que fica em cima do Hospital de Porto Alegre, que trata os pacientes que são do Hospital Espírita de Porto Alegre, lá em cima. Ela descreveu o hospital todinho. Era isso Ou que ela seja, tinha ela foi descrevido. pra lá. Ela foi para o hospital e ela descreveu o hospital, sem saber que ela estava lá no hospital. Nossa, Só foram saber décadas depois. caramba. Então, eu até perguntei isso tudo, porque Aí, um monte de como história. que tá hoje a Que foi ciência assim. em relação a isso? Foi assim que o Dr. Lacerda começou com a apometria. Começou porque hoje ainda a ciência não admite, né, comprovação sobre a apometria e tal. Então, aí ele estudou muito, se dedicou a estudar, colocou muitas coisas de física que ele sabia. Não tinha física quântica ainda, só um pouco. E aí, muita resistência. Sempre teve muita resistência. Hoje em dia, tá assim. A gente baseia muitas coisas do que a física quântica está descobrindo hoje em base à apometria. Ou seja, a apometria foi criada. Tá. Ele estudou, colocou o que ele sabia, mais o que a espiritualidade passou para ele, né? Porque ele tinha acesso às informações da espiritualidade. E ele escreveu. Hoje, a física quântica, em base, comprova todo o trabalho, quase todo, não todo, mas quase todo o trabalho de apometria. Por exemplo, uma das leis da física quântica é a lei das possibilidades e da incerteza. Você está aqui, mas você pode estar em qualquer lugar. O átomo ele só vai para o lugar quando tem um observador direcionando. A apometria, você vai lá no passado. Vocês sabem mais ou menos quantas vidas a gente já teve? Nossa, embolei aqui, falei depressa demais. Quantas vidas? Quantas vidas nós já tivemos como seres humanos? Cada pessoa individualmente. Cada pessoa no planeta Terra. Sem encontrar os Aqui. seres interdimensionais. Não, só aqui encarnado como gente, carne e osso. Quantos? 500 a 700. Nossa. Caramba. Então, não é uma possibilidade de 500 a 700 vidas que você vai buscar lá atrás? Qual delas eu vou pegar? É infinito. Quase. Não é infinito, mas tende a um número grande. Não, eu diria infinito se você considerar os outros planetas que a gente já passou, né? Mas as plantinhas, pedrinha, bichinho que a gente já foi. Então, tem muita coisa aí. É uma das possibilidades. E a física quântica fala, quando você direciona o átomo, ele vai e faz o trajeto que você quer, ele vai para onde você quer. Quando você direciona na busca do problema do seu assistido, você vai na vida passada que está causando o problema. É física quântica. A intenção de a encontrar intenção, faz exatamente. você achar aquela vida. A intenção junta com o objetivo, com a descrição do que o assistido está pedindo. É física quântica. Nossa. E antes da gente continuar, vamos dar só um recadinho? Vamos lá. Brunão, coloca na tela aí. A gente queria apresentar para vocês o nosso parceiro, que é a Imaplay. Imaplay, fundado por Halu Gamache, terapeuta e escritor aí com mais de 4 décadas de estudo, esteve aqui com a gente num episódio sensacional. O Imaplay é a escola streaming do autoconhecimento. Aqui no Lean Podcast falamos sempre sobre autoconhecimento. Então temos aí uma plataforma de documentários super mega produzidos, filmes, entrevistas,
um Netflix aí do autoconhecimento, né? É o ImaPlay, tá? Tem o link exclusivo do Lean Podcast, você pode assinar e aproveitar por 7 dias grátis. É uma experiência muito legal, né, Rosa? Se você busca aí profundidade, lucidez, expansão da consciência, acesse agora imaplay.com.br. Tem um aplicativo sensacional. Lá veio aqui a Halu Gamache para falar sobre o novo documentário deles produzido aí. Ficaram mais de 3 anos produzindo um documentário. Eletromagnética. Ah, Exatamente. Que conversa com o nosso episódio que aqui. conversa com o que a gente está falando aqui. Exatamente. Então conheçam aí ImaPlay. Vocês têm 7 dias grátis para aproveitar. Tá todo mundo adorando e esse é o nosso parceiro do Lean Podcast. O Netflix do autoconhecimento, né? Exatamente. A gente diria aqui. É a escola streaming dedicada ao seu autoconhecimento. Muito bem. Muito bom. Aponta o QR Code aí ou tem aqui no link da descrição. Eu queria te fazer uma perguntinha. Deixa eu terminar de Com responder. certeza. Posso? Com Posso? certeza. Vamos lá para a ciência de hoje ainda. Isso. Tirando ainda a física quântica, você tem bioeletromagnetismo. Ô, louco. Estou falando porque você acabou de falar aí. Bioeletromagnetismo já é comprovado. Fotobioeletromagnetismo, particularmente eu conheço uma pessoa que é pesquisador nessa área, já comprovou a ação da cor, das luzes para tratamento com resultados fantásticos. Então, também é o quê? Ciência que comprova o quê? Por que comprova a apometria? Porque a apometria também usa luzes mentais. Luzes mentais. Como que é isso? Você Vamos mentaliza. entrar nisso? Por favor. É muito Ficamos legal. curiosos. É muito legal isso, porque as pessoas não conhecem mesmo, né? Então, É não. uma técnica e muito legal de saber que Ela é é uma técnica 100% nacional. Ela é nacional e muito ampla. Você mentaliza as cores. A diferença é o quê? Que você, quando você mentaliza, lembra que eu falei? Vou lá nos meus dedinhos de novo. Que a vibração do corpo mental, ele é muito alta. Muito alta. A gente, às vezes, não consegue nem ver. Tá. Mas a irradiação da luz, aquilo que você vai escolher, se é uma luz amarela, azul, verde, que você vai colocar no seu assistido para auxiliá-lo, ela vem da onde? Do mental. Então, a força e a vibração que ela tem, ela é muito alta. É rapidinho. É muito pouco tempo. Você não precisa ficar 20 minutos aplicando luz. É só você mentalizar, no questão de 10, 15 segundos, ela já passou no corpo inteiro. E a luz tem um poder curativo, Tem. né? Se for, eles falam muito da luz violeta, né? Então, Tem a existe... ver com os raios? Com os raios, né? Porque tem os raios. Dos raios da Fraternidade Isso, Branca. exato. Tem a ver com isso? Não, não tem a ver com os raios da Fraternidade Branca. O que tem, quer dizer, indiretamente, diretamente não, mas as cores são basicamente as mesmas. É que eles fazem os raios da Fraternidade Branca para diferenciar a graduação. Quanto mais perto do violeta, mais perto de Saint-Germain, que era de Jesus, que agora é Saint-Germain, né? Sim. E assim, mais rápida é muito mais rápida a frequência. Não é a vibração, é a frequência. Que é a luz violeta. E você vai descendo, você tem vibrações intermediárias até chegar na luz branca, que é a primeira, apesar de ser a branca, é a primeira, das Fraternidade Branca. Quando você usa a luz na apometria, como é que eu vou te explicar? Sabe o raio, trovão, raio que a gente vê? E ele é extremamente potente. É uma coisa assim de alta voltagem. Quando você usa uma cor mental, é mais ou menos, não na voltagem, né? Sim. Mas é a cor na mesma frequência. Vai atuar com a mesma força, impacto que tem um raio que você vê que às vezes racha uma árvore. Vem e limpa tudo. Assim. Limpa, é tipo uma avalanche. Depende. Tem cores para limpeza, Assim. tem cores para você quebrar barreiras, porque às vezes está tão duro, tão escuro, que você precisa quebrar aquela densidade. Parece pedra mesmo, energia dura mesmo. Caramba. Então tem luz para quebrar aquilo. Tem luz para fornecer amor, porque às vezes a pessoa não tem amor nem por ela. Caramba. Tem obsessor que não tem amor nem por ele. Então tem luz para fornecer amor. Então tem as indicações das luzes. A biofoto ou a fotobiomodulação, ela atua mais na matéria, para tratamento mesmo. E as células respondem às cores.
ele que ele fez esse trabalho, ele brinca que as células fofocam entre elas. Então, elas fofocam que jeito? Com eletricidade, eletromagnetismo. Então, o que uma sente passa para outra, rapidinho. E aí entra o quê? Eu trabalho com a fotobiomodulação. Então, a apometria também está ali, grudada nesse trabalho que provou cientificamente que as luzes funcionam, dando respaldo para as luzes da apometria que a gente usa mental. É muito legal.